Posso falar? Pode falar. Vou falar muita coisa. Não, pode falar. Eu estou planejando aqui várias horas. Então a jardinagem terapia é tão poderosa se consideramos que tudo está interligado. As plantas dependem do sol, da chuva, do vento, da lua, né? Da fase lunar. Então as plantas fazem parte desse todo que é o universo. Quando nós vivemos muito desconectados do universo, porque fomos reduzindo tudo ao indivíduo, ao individualismo, né? E essas reflexões sobre jardinagem, uma coisa que eu costumo sempre falar é que a gente está continuamente sendo convidado a pensar sobre a morte. As pessoas não gostam de pensar sobre a morte, acham que é mórbido, mas não é, porque morremos, como plantas morrem, como primatas como nós morrem, né? Então, esse medo da morte, eu vou falar uma coisa estranha aqui. Eu estava lendo que comer carne de animais é comer toxina do medo, porque o animal sente muito medo quando ele vai ser abatido. E os hormônios que ficam impregnados na carne são ingeridos por nós, pelos primatas humanos que ainda comem carne, e a planta não. Olha, a planta leva muita vantagem. Porque, olha o que o Marcelo Gleiser estava falando, que você respira no seu jardim, quando eu falo jardim, pode ser um único vaso, com uma única planta. Você respira e a planta expira. Então você está fazendo uma troca com a planta, né? Com a energia da planta. Agora dizem que a planta é inteligente, eu já sabia disso, mas que as plantas sonham, né? Tem especialistas. As plantas sonham. Eu já ouvi isso na filosofia budista. Eu acho que na filosofia budista sobre as plantas sonham. Mas assim, eu nunca vi ninguém falando isso. As plantas sonham. As plantas sonham. Isso existe, eu já ouvi numa filosofia, num canto muito específico, um conhecimento budista, mas ouvir isso de você, eu acho que tem uma profundidade. As plantas sonham. Eu tenho uma planta que chama pequiri. Ela é altamente fenomenal, é lindíssima. As sementes eu vou trazer para vocês, que eu tenho muitas. Durante o dia, as folhas estão abertas, como aquela dormideira. O sol começa a ir embora, ela se fecha, ela se recolhe. Não sei se ela vai escovar dente, não sei o que ela vai fazer, mas ela fecha completamente as folhas. Ela vai dormir, né? E ela vai se abrir à luz. Tem uma caneta e um papel, Guilmar. Eu tinha mais para auxiliar. Você falou aí, mas quais são as conexões das mulheres com as plantas? Como são? Qual é essa conexão? Como é que você vê a conexão das mulheres com as plantas? Não dos homens, das mulheres. As mulheres. Sim, as mulheres cuidam de seres vivos, dão à luz a pessoas. Isso é extraordinário, né? Você produzir um ser humano, né? Ficar 9 meses lá hospedando essa criatura. As mulheres cuidam. E é um viés, como se o homem não tivesse que cuidar. Mas isso está impregnado em muitas culturas. Mulher é feita para cuidar, né? Não só das próprias crias, mas cuidar de jardim, cuidar de animais, cuidar... Vou parar aqui essa gravação.